Bom dia, a aula de hoje falou sobre o fim da escravidão. A gente falou sobre a questão da mão de obra escrava no Brasil e como ela foi acabando gradativamente. A mão de obra escrava no Brasil surgiu com a necessidade da lavoura de cana-de-açúcar e a lavoura de algodão. Essas lavouras, elas tinham pessoas brasileiras trabalhando nelas, que eram os nossos índios que também tinham sido escravizados. Mas a gente sabe que os índios eles preferiam às vezes se matar do que continuar sendo escravos. Então, foi necessário trazer a questão dos escravos vindos da África, porque eles já estavam acostumados com a escravidão, para trabalhar aqui no Brasil. Lá eles já estão acostumados com a escravidão, porque quando os povos eles entram em combate entre si, o povo que perde acaba virando escravo, né, do povo que ganha. Nós temos aqui no Brasil algumas leis que começaram a inibir essa questão da escravidão. Na Europa, começaram-se a ver os estudiosos que o tráfico de escravos era um problema para o mundo e as pessoas não deviam mais ser retiradas do seu país para virar escravo em outros. Então, no ano de 1850, foi criada a Lei Eusébio de Queiroz, que proibia o tráfico de escravos. Depois disso, a gente teve, né, um decreto que veio por Dom Pedro II, no dia 4 de novembro de 1850, que foi quando essa lei foi publicada e proibida a chegada dos navios negreiros no Brasil. O que eram os navios negreiros? Navios negreiros eram aqueles que traziam os escravos para o Brasil, tá? Começou então a substituição da mão de obra livre, assalariada dos imigrantes brancos, né, na verdade, que eram os italianos, os japoneses. Os japoneses, na verdade, não são considerados brancos, são considerados amarelos. Mas a gente teve os turcos, nós tivemos os italianos, nós tivemos vários tipos de imigrantes que vieram para trabalhar no Brasil, inclusive os alemães. E foram se trocando aos poucos a mão de obra escrava pela essa mão de obra assalariada com salário baixo, tá? Em 1871, aí foi lançada uma outra lei, que era a Lei do Ventre Livre. O que dizia essa Lei do Ventre Livre? A Lei do Ventre Livre dizia que as pessoas nascidas de escravo se tornariam livres a partir do ano de 1871. Mais exatamente no dia 28 de setembro de 1871. Então, quem nascesse a partir desta data, que era um filho de escravos, ele se tornaria livre, mas ele deveria respeitar os senhores do engenho e obedecê-los, né, até os 21 anos de idade, quando estariam verdadeiramente livres, que eles conseguiriam se bancar. Então, por mais que a criança nascesse livre, até os 21 anos de idade, ela ainda era um escravo. Quando chegou no ano de 1885, 14 anos depois, a gente teve a Lei dos Sexagenários. O que era a Lei dos Sexagenários? Foi a libertação de todos os escravos com 60 anos ou mais de idade. Então, a partir de 60 anos de idade, eles se tornariam livres. Mas a maioria não se tornava livre porque entrava essa questão deles já estarem acostumados com a escravidão. Os escravos, eles tinham tido filhos já, né, que já se tornaram homens livres, como o André Rebouças. Ele era filho de um pai que foi liberto, né, ele era filho de escravo. Ele se formou em engenharia e começou a lutar com José do Patrocínio, que também era um jornalista e escritor negro que atuou intensamente contra a escravidão, organizando peças de teatro falando sobre isso. E ele também se juntou com a Tia Simoa, que foi uma das maiores influentes na questão de liderança. Ela foi uma das líderes da greve dos jangadeiros em Fortaleza, no Ceará. E ela também era uma pessoa negra que foi liberta. E essa greve foi responsável pelo fim da venda de escravos do Ceará e também no sudeste do Brasil. Todas essas pessoas começaram a lutar pela abolição da escravatura.
Até que no ano de 1888, 3 anos depois, foi assinada a Lei Áurea. O que dizia a Lei Áurea? Que todas as pessoas, os homens, estavam livres. Todos os homens e mulheres, todas as pessoas que eram escravas estavam livres, verdadeiramente libertas. Essa foi uma tentativa de se trocar totalmente a mão de obra escrava pela mão de obra assalariada. Por esse motivo, os negros no Brasil se tornaram livres e não poderiam mais ser escravizados. A situação dessas pessoas que foram libertas não foi fácil. Eles estavam acostumados com a escravidão, mas o fim da escravidão não trouxe nenhuma melhoria para eles, nenhuma melhoria que eles esperavam. Então, os recém-libertos não receberam terras, não tinham como comer, se alimentar, estavam lidando com desemprego e eles precisavam de salário, só que eles recebiam um salário muito, muito baixo. Então, eles tinham que pegar e trabalhar muito mais para poder conseguir se manter. As atividades referentes a isso estão na página 292, 293, 294 e 295. Umas observações que eu tenho a fazer. Alguns termos são bem diferentes e eles são lavouras. O que significa lavoura? É a terra utilizada para plantação. Desembarcar quer dizer chegar em algum lugar. Gradual é que se aumenta ao longo do tempo, né? Um pouquinho de cada vez. Cativo quer dizer escravo. Abolição quer dizer extinção. Então, quando eu falo de abolição da escravatura, eu estou falando da extinção, de acabar com ela. E alforria. O que é uma carta de alforria? É uma carta de libertação de um escravo. Então, quando ele recebia a carta de alforria, ele recebia a libertação da escravidão. Essas atividades, elas estarão na plataforma e o gabarito já está liberado lá no WhatsApp. Bom dia, em caso de dúvida, eu tô aqui.